O senador Antônio Carlos Valadares. Converso com ele a partir de agora. Entrevista. São às 7 horas mais 20 minutos, 7h20 da manhã. Valadares, senador da República. Bom dia, Valadares. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, ouvinte da Mix. É um prazer ouvi-lo aqui, Valadares. Pois não, Gilmar. Veja, há poucos instantes eu recebi uma mensagem de Leônio do Castelo Branco. E aproveito para avisar as pessoas que podem participar da entrevista, mandando mensagem, mandando pergunta, aqui pelo WhatsApp 988691008. Leônio do Castelo Branco perguntando, não era sobre você, mas perguntando sobre essas situações que envolvem políticos, que num determinado momento fazem aliança, depois brigam, ou depois se separam, e lá na frente voltam a fazer nova aliança. E eu aproveito a oportunidade. O que foi que realmente ocorreu para essa separação política entre Valadares e André Moura? Fique à vontade. Gilmar, antes de dar essa resposta, que considero importante atender ao ouvinte que me fez a pergunta, é o Leônidas, né? Leônio. Leônio. Bom dia, Leônio. Daqui a pouco eu responderei a sua pergunta. Antes, porém, eu gostaria de tratar de dois assuntos. Pois não. Eu vou logo dizendo qual é. Eu vou logo dizendo qual é. Canal Xingó. Não é verdade? Dois assuntos da maior gravidade. Pois não. Um deles, realmente, é o canal de Xingó. Que foi concebido com a finalidade de transformar de forma positiva a vida do sertanejo, como um projeto de redenção para o sertão sergipano e parte do estado da Bahia. Esse projeto, Canal do Xingó, ele foi tocado por anos e anos, mas somente durante a administração de Quênia Marcelino da Codevasf é que ele teve sequência, porque todos os projetos que precisavam ser feitos antes do início das obras foram elaborados por Quênia Marcelino enquanto foi presidente nacional da Codevasf. Naquele período em que os projetos estavam em fase final, o governador Jackson Barreto pediu, isto para tirar a importância do que Quênia Marcelino, que havia sido indicada por mim para presidir a Codevasf, marcou uma audiência aqui em Brasília com o líder André Moura, dizendo que o projeto estava parado, que, pelo amor de Deus, o líder do governo fizesse alguma coisa para tocar o projeto. Toda uma encenação para desviar o foco do trabalho que estava sendo feito pela Codevasf e passar a ação para o Palácio do Governo do Estado de Sergipe. Nós não nos incomodamos com isso. Quênia Marcelino continuou o seu trabalho, inclusive quando eu apresentei, veja, uma emenda de 100 milhões para resolver o problema, emenda impositiva, para resolver o problema do Baixo São Francisco, cujos perímetros irrigados estavam ali abandonados há mais de 40 anos, eu fui atacado pelo governador Jackson Barreto, de que esse dinheiro viria aí era para o sertão. Ora, esses 100 milhões que nós aprovamos para o Baixo São Francisco, esse dinheiro foi, esse recurso, essa emenda, ela foi assinada por todos os deputados.
deputados e senadores, inclusive pessoas ligadas ao governador. E depois o ministro da Integração tentou levar para Sergipe recursos de combate à seca. A reunião era na Codevasf de Sergipe. Sabe o que foi que Jacques Barreto fez? Sim. Impediu do ministro vir para Sergipe, porque a reunião tinha sido marcada por mim, como ministro da Integração. O ministro não veio. Quem terminou perdendo foi Sergipe. Para encurtar essa história da Codevasf, a Codevasf foi entregue no mês de abril do ano passado, que nós rompemos com o governo federal, pelos motivos que já foram apontados. Corrupção no governo e reforma trabalhista e previdenciária. O PSB não aprova nem atos de corrupção, que ainda não foram contidos. Você veja essa semana, o presidente do INSS demitido pelo ministro da área, porque fez uma licitação fajuta de 8,8 milhões e 800 mil reais e pagou 4 milhões, segundo o jornal Globo, sem fazer nada. Programa de computador. E que empresa foi essa que ganhou a licitação? Foi uma empresa que, na verdade, era um depósito de bebidas de vinho e água mineral. Ganhou uma licitação para fazer sócio e treinar servidores do INSS. Nós não podíamos fazer parte de um governo deste. Saímos do governo, mas no mês de novembro do ano passado, como todos os anos, a bancada sergipana se reúne para estabelecer as emendas. No ano passado, eu idealizei, deu certo, uma emenda de 100 milhões para o bairro São Francisco, Sergipe, e o governo dizia que esse dinheiro não chegava, já chegou e foi aplicado lá pela Codevasf, lá em Topiaba, etc., que são os 3 países ligados. E o que aconteceu? Em novembro de 2016, nós apresentamos também uma de 124 milhões impositiva para Aracaju, e as pessoas nem se lembram que foi o senador Antônio Carvalho, pessoas, os políticos, alguns políticos não se lembram, que a iniciativa foi do senador Antônio Carvalho, para beneficiar os bairros de Aracaju, principalmente a Zona Norte, a Zona de Expansão e a Zona de Expansão. Bom, em novembro do ano passado, como não poderia deixar de ser, eu apresentei a sugestão de uma emenda impositiva para o canal do Xingó. Mas para isso eu precisava do voto de pelo menos 2 senadores e de 6 deputados. Lamentavelmente eu não tive esses votos. Não tive esses votos. Nem os votos de Sergipe. Nem os votos. Não tive os votos, porque o governador apresentou a sugestão e... Senador Valadares, são 7 horas mais 29 minutos e meio. Edilson Souza, conversa com ele aqui para doar, por favor. Senador Valadares, para quem a gente restabeleça o contato então com o senador Antônio Carlos Valadares, aqui no melhor microfone do rádio em Sergipe, são 7h30 da manhã, 7h30, daqui a pouquinho, mais detalhes ao vivo envolvendo essa operação do Ministério da Segurança Nacional, hein? Chegou em Aracaju, ponto da rede, soluções em conectividade ótica Furukawa, de alta tecnologia para redes locais, data centers e projetos de cabeamento e infraestrutura. Maior largura de banda é com a fibra ótica Furukawa. Agora, ponto da rede em Aracaju.
Avenida Mário Jorge, 2704, na Coroa do Meio, em frente ao Decordeire Hospital da Unite. Ponto da rede, é só ligar, 3303-4005. Pois não, Valadares, para continuar. Sim, continuando, eu agradeço a sua paciência, Gilmar, que os tem que ser colocados de forma clara, transparente, para que a opinião pública tome a sua posição e saiba o que está acontecendo. Não estou aqui atacando ninguém, estou dizendo a verdade. Então, o governador apresentou uma emenda lá na bancada de 80 milhões para a saúde. E Eduardo Amorim, juntamente com o André Moura, bolaram uma nova emenda para beneficiar os municípios da área de atuação da Codevasf. E eu, então, perguntei ao senador Eduardo Amorim sobre a questão do Canal do Xingó. Canal do Xingó. E ele me disse que já tinha feito um acordo com o governador, que era o seguinte: a emenda para a Codevasf distribuir maquinários, equipamentos, para os municípios banhados pelo São Francisco, ou seja, que tinha atuação da Codevasf, e um dinheiro para a saúde. Ele disse: eu não concordo e vou publicamente dizer isso. Na reunião da bancada, com presença de prefeitos, do senador, do deputado, do próprio governador, Jackson Barreto, eu levantei essa questão. Como nós iríamos justificar ao povo de Sergipe a não apresentação de uma emenda impositiva em favor do Canal do Xingó? Eu quero que vocês me respondam. Aí o governador pediu a palavra e disse, o governador Jackson, disse que, lamentavelmente, ele não podia, porque a saúde estava precisando de 80 milhões, o secretário Almeida Lima pediu, e que ele tinha que atender os 80 milhões e o Canal do Xingó ficava para outra vez. Então, veja, ele convoca o líder do governo para Brasília. Pelo amor de Deus, salve o Canal do Xingó, pelo amor de Deus. E teve a oportunidade de nos ajudar a apresentar uma emenda impositiva de 100 milhões, por exemplo, e não o fez. Deixou para lá e preferiu atender a Almeida Lima. E eu não tenho nada contra a saúde do povo, pelo contrário. Daqui a pouco eu vou falar sobre saúde. Bom, aí, Gilmar, resta o seguinte: falei com o Valadares e disse: olha, você é presidente da Comissão de Integração na Câmara dos Deputados, apresentou a emenda. Ele apresentou a emenda de 300 milhões de reais para o Canal do Xingó. Lógico que não é impositiva, não é, Gilmar? Sim. Mas é uma emenda e, se o governo aceita, vai dar tudo certo. Aí 300 milhões. A comissão aprovou os 300 milhões. Mas quando chegou na comissão de orçamento, o governo, através de sua liderança maior, mandou baixar para 100 milhões. Pronto, 100 milhões, tá bom, 100 milhões. Aí o relator, o Cacá da Bahia, aprovou 100 milhões. O que foi que aconteceu? Primeiro, fizeram um contingenciamento, tiraram 30 milhões. Para isso, para aquilo, mais aquilo. Restam 70, né? Agora, em abril, no dia 25 de abril, eu não estava no Brasil, eu estava no Palaçu, representante do Brasil, no Palaçu, porque eu sou membro e sou obrigado aí há quase 4 anos. E nesse dia eu não estava. Foi quando o governo aprovou o chamado PLN número 4. Que projeto é esse? O projeto retira 3 bilhões, no mês de abril, quer dizer,
quase 4 meses depois de aprovado o orçamento, o nosso orçamento de 2018, o governo já mete a mão, a caneta, para tirar tudo aquilo que foi construído com muito esforço na Comissão de Orçamento do ano passado. Para tornar justamente aquilo que todo mundo já sabe, o orçamento uma peça de ficção. Aí, 3 bilhões. Para dar saúde, quase 2 bilhões. Desses 2 bilhões, 700 milhões foram distribuídos a granel para todo o Brasil e colocando nas dotações nacionais, onde o governo tem o poder de colocar esse dinheiro onde quiser. Então, tirou mais 50 milhões do Canal do Xingó. Com 20 milhões. É para não. Quer dizer, o governo decreta mesmo a falência do projeto, não tem interesse. Não é melhor dizer que não quer. O governo do Estado já demonstrou que não tem interesse no Canal do Xingó pelo motivo que eu já expliquei. E o governo federal pega uma emenda que era de 300, transforma em 100 e agora está em 20. Então, o governo inviabilizou totalmente esse sonho do sertanejo. Pelo menos o atual governo, que já está acabando. Ainda bem que temos eleições e vamos ter um novo presidente. E a nossa luta continua em favor do Canal do Xingó. Então, eu peguei os dados e fui à tribuna de uma reunião extraordinária do Congresso Nacional, anteontem, e manifestei a minha contrariedade, protestei e a minha solidariedade ao sertanejo e ao povo do Sergipe, que essa obra tem repercussão econômica e social, e disse que a nossa luta vai continuar. E foi uma traição ao governo do Sergipe, ao Estado do Sergipe, e uma traição ao povo do Nordeste. O segundo assunto que eu queria falar é sobre a UPA-1 de Simão Dias, que era um hospital, antes, era um hospital de pequeno a médio porte, e que a maternidade fazia cirurgia. Por causa disso, eu coloquei, para a Secretaria de Saúde do Estado, na época do governo dela, emendas individuais para a compra de equipamentos, para ajudar o Estado. Então, o Estado, através da Secretaria de Saúde, o secretário era Rogério Carvalho, comprou os equipamentos e colocou lá. Sala de cirurgia de primeiro mundo, sala de parto, aparelho de ultrassonografia de primeira geração, tudo comprado com dinheiro, recursos do governo federal através de emendas do senador Antônio Carlos Valadares. Porque eu pensava que aquele hospital, como funcionava antes, iria continuar do mesmo jeito. O que ocorre? Que aquele hospital foi transformado numa UPA-1, Unidade de Pronto Atendimento. É uma espécie assim de posto de saúde, né? Sim. Para urgência, né? Eu fui ao ex-ministro da Saúde e levei para ele um pedido da direção do hospital que mandasse uma equipe técnica lá para o hospital de Simão Dias para transformar, ver se poderia transformar aquela UPA-1 numa UPA maior, com mais complexidade no atendimento aos clientes de vários municípios, não só de Simão Dias, por Suzete, Pinhão, Pedra Mole e até Paripiranga, ou também transformar essa unidade hospitalar, essa unidade de saúde, no hospital de pequeno porte. O ministro até nos atendeu, mandou uma equipe lá para Sergipe e
era viável. O hospital contratou uma empresa de engenharia para fazer as alterações exigidas pelo Ministério da Saúde, a fim de transformar a unidade numa unidade maior, da UPA numa unidade maior. E agora, sobre ontem à noite, Gilmar, ontem à noite, Sim. recebi telefonema de Simão Dias, e o atual ministro Gilberto Ock suspendeu, veja, decisão. Ele sabe, o senador Valadares é de Simão Dias. Gilberto Ock sabe. Aí suspendeu o repasse de R$100 mil mensais para a UPA, dizendo que a UPA estava com aparelhos que não poderia ter no estabelecimento. Esses aparelhos que eu falei, que foram comprados pela Secretaria da Saúde, no governo do saudoso Marcelo Benda. Quer dizer, sabe o que é que o ministro quer? Retirar toda sala de cirurgia, sala de parto, retirar de Simão Dias o aparelho que até hoje não foi usado, de ultrassonografia, e suspendeu os R$100 mil. Como é que eu soube disso? Sabe como eu soube? Sim. O prefeito municipal, ligado a quem? André Moura, fez uma reunião com alguns vereadores, dizendo da situação do hospital. Sabe qual é a intenção? Tem uma lei na Câmara de Vereadores, aprovada pela Câmara de Vereadores, que diz o seguinte: se aquela unidade de saúde de Simão Dias fechar, quem vai tomar conta é a prefeitura. É uma entidade filantrópica. Eu quero que vocês entendam o que eu estou explicando. É mais uma perseguição. Tudo que Valadares toca o dedo, eles vêm para destruir. Canal de Xingó, e agora fechar o hospital de Simão Dias. Se deixar de receber R$100 mil, veja, a saúde já vive aos trancos e barrancos, uma dependência total. O Estado dá 115 mil, a Prefeitura 9 mil. Como é que essa unidade pode sobreviver? Como não vai sobreviver, vai fechar e vai para onde? Para a Prefeitura. Um prefeito ligado ao líder do governo, André Moura. Então eu vou pedir, já que em Sergipe só falta chover a mando de André Moura, eu quero pedir publicamente ao líder que não faça isso, que não suspenda os R$100 mil do hospital de Simão Dias, porque quando eu pedi ao ex-ministro, o Barros, para mandar uma equipe para lá, foi para melhorar o hospital. E o atual ministro quer fechar. É interessante essas coisas de Sergipe. Só em Sergipe Del Rey acontecem fatos como estes que eu estou falando. Então, eu estou denunciando ao povo de Sergipe que o ministro da Saúde quer fechar o hospital de Simão Dias, que é a única referência que nós temos. Eu fui lá sábado em Simão Dias, um hospital cheio. É a Casa de Saúde Pedro Valadares. Cheio, com médicos atendendo o pessoal, todo mundo, os enfermeiros, todo mundo se empenhando para fazer o melhor para a saúde de Simão Dias e do município 5 vizinhos. É uma UPA 1, mas a unidade estava cheia, superlotada. Agora, só tem um jeito de fechar. A mando de quem? De um ministro do presidente Temer. Agora eu vou responder a pergunta política que foi feita. Pronto, então, antes da sua resposta, por favor, um minutinho só, Valadares. Atenção, ao vivo, aqui e agora. Marcos Couto, direto das ruas. Sobre essa operação nacional do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, pois não, Marcos?
Olha, Gilmar, exatamente. Aqui na antiga delegacia de roubos e furtos de veículos, a delegada de polícia, Rosana Freitas, já chegou com a sua equipe, que esteve no bairro Jabotiana, e um homem foi preso. Foi trazido para a delegacia, está sendo ouvido agora pelo escrivão, e materiais foram apreendidos. O nome dele não foi revelado ainda, porque existem ainda outras unidades policiais nas ruas. Aqui em Aracaju, cerca de 5 pontos foi visitado pela polícia. A operação continua em andamento, além de Aracaju, em outros municípios sergipanos. A qualquer momento, outras informações que você vai acompanhar, não só na Mix FM, como no Cidade Alerta Sergipe, a partir das 6 da noite, aqui na TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui na Mix FM. Fala, Sergipe. Fala, Gilmar. Trata-se da operação em 24 no estado do Distrito Federal, que eu informei em absoluta primeira mão há poucos instantes nesse programa do Ministério Extraordinário da Segurança Pública em Sergipe. A operação, ela foi deflagrada nos municípios de Aracaju, São Cristóvão e Laranjeiras. Mais detalhes a qualquer momento nesse programa ou no nenoticias.com.br. Premic, pré-moldados e materiais de construção especializada, escada espiral, laje pré-moldada com lajota, cerâmica ou isopor, estacas de concreto, bancos ou praças. Entrega em todo o estado. Ligue Premic 3241-3900. Premic, nas avenidas Oswaldo Aranha e Santa Gleide, 7h47 da manhã. Shopping Prêmio, único da Grande Aracaju, com estacionamento gratuito. Shopping Prêmio. Agora sim. Por que vários políticos fazem aliança, Valadares? Depois se separam, mas na frente voltam a fazer novas alianças, brigam, depois voltam a se juntar. Por quê? Fique à vontade. Você está se referindo no Brasil e Sergipe? Aí especificamente o caso André Moura, Antônio Carlos Valadares. O que foi que aconteceu? Certo. Olha, na verdade, nós não temos nenhum acordo político com André Moura. Nós tinha. Nunca fizemos acordo político para as eleições de 2018 com o senhor André Moura. Na eleição de 2016, o presidente do partido era Eduardo Amorim. Os entendimentos que Valadares Filho construiu foram por intermédio do presidente do partido, então presidente Eduardo Amorim. A eleição de 2018 não estava em foco naquele período. O que estava em foco era a eleição de 2016. O nosso partido, outros podem não ser, mas o nosso partido é um partido transparente. Todo e qualquer acordo vai para o diretório, vai para o Congresso. Filiados e militantes são ouvidos sobre qualquer acordo que a gente faça. E aquele acordo que nós fizemos para a eleição de 2016 foi um acordo aprovado pelo PSD. Na eleição de 2016. Acordo público que saiu na televisão, saiu nos meios de comunicação, nas redes sociais. Todo mundo tomou conhecimento. Agora, acordo a portas fechadas, entre 3 ou 4 pessoas, o PSB não toma conhecimento, porque não houve. Porque se tivesse havido, seria até um contrassenso e um desrespeito ao povo de Aracaju. Olha, você me apoia agora para prefeito e daqui 2 anos eu apoio você para governador e você para senador. Não existe. 2 anos antes. Ainda mais no caso do André Moura, com todo o respeito, ele não pôde nem comparecer aos atos do candidato Valadares Filho. Ele foi enxotado, não por nós, mas pela campanha adversária de Eduardo Nogueira, que me chamava de quadrilheiro. Que se Valadares Filho ganhasse a eleição, ele o André Moura, montariam uma quadrilha para roubar a prefeitura, mas ele dizia isso. Não foi somente nas carreatas, com seus locutores, bradando a todos os pulmões, isso aí que eu estou falando. Também na televisão, até num debate
que Valadares Filho teve com o Edivaldo Nogueira, o Edivaldo Nogueira se referiu a isso, que Valadares Filho estava montando uma quadrilha. Aí o coordenador do programa suspendeu, disse, olha, peraí. Suspendeu e deu direito de resposta a Valadares Filho. Então veja o seguinte, hoje está acontecendo justamente o contrário. Né? Mas tudo bem, hoje eles são amigos. E não tenho nada contra essa amizade deles, que está a cada dia mais prosperando. Não tenho nada com isso. Aracaju está sendo beneficiado, tá, mas também tem a iniciativa do senador Antônio Carlos Valadares, 124 milhões para fazer obras em quase todos os bairros da periferia de Aracaju. Então, se tem a ajuda do André, ótimo, mas também tem a ajuda do senador Antônio Carlos Valadares, emenda impositiva. O governo Temer não pode mandar. A bancada aprovou, acabou. Ela tem que ser liberada, é o que está acontecendo. Então, nesta conta, tem 124 milhões da iniciativa do senador Antônio Carlos Valadares, aprovada esta emenda por toda a bancada. É preciso que se faça justiça. Bom, em relação ao acordo político de 2018, poderia haver. Por que não? Poderia haver. Valadares Filho era candidato a deputado federal, mas colocaram na imprensa, sem falar com a gente, com o PSD, que Valadares Filho seria o candidato a vice. E eu entendi que aquilo era uma coisa que não podia dar certo, inóspita. Por quê? Porque Valadares Filho não havia sido convidado, não tinha interesse, muito menos no partido do PSD. Restava, então, para a chapa majoritária, a candidatura de vice-governador escolhida por eles. Não foi pelo PSD, não. Escolhida por eles. Olha, o vice-governador é do PSD, mas o candidato é Valadares Filho. Pronto. É assim. Na base da imposição. Imposição ninguém faz em cima do pescoço de um político como Valadares Filho, como o senador Valadares. Daí, esse desentendimento. Agravado com o seguinte problema, que é grande o problema. É grande o problema. Eu quero que vocês estão me ouvindo, avaliem. O André Moura, ele defende a reforma trabalhista. Defendeu e aprovou. Defende a reforma da Previdência. Só não foi aprovada porque, no ano de eleição agora, os deputados acharam melhor não colocar para votar. Mas o governo insiste, depois da eleição, a reforma da Previdência volta à tona. Porra, o governo mergulhado em processo de corrupção, denunciado 2 vezes. Primeiro presidente da República foi denunciado. Estamos rompidos com o governo federal. O líder dele é candidato a senador. Aí a gente vai com o palanque, ele defende a reforma trabalhista, defende a reforma da Previdência, e no mesmo palanque, eu e o Valadares Filho fazemos um discurso contrário. O que é que o povo vai pensar? Que aliança é essa? Aliança para enganar o povo. O povo hoje está bem informado. O povo não iria engolir nunca uma aliança desse tipo. Num palanque dividido, com opiniões totalmente divergentes em relação aos problemas de corrupção enfrentados por este governo do presidente Temer, em relação a reformas com as quais nós não concordamos.
Aí essa é a grande questão que está em jogo. É difícil? É um projeto difícil, mas é um projeto valoroso. Nós não estamos indo na contramão da história. Estamos atendendo a um sentimento popular de que algo novo deve acontecer em Sergipe. Para mudar as coisas, mudar a política e mudar o jeito de administrar. Não é preciso que eu diga o sufoco em que está mergulhado o Estado de Sergipe, o caos em que Sergipe foi jogado nesses últimos 5 anos na administração de Jackson Barreto. Repetir aqui o que muita gente já sabe, não adianta. Não vou repetir, até para não cansar os ouvintes. Estou conversando então, aqui. Nós estamos entre dois fogos. Sim. Aliás, entre 3. O fogo do governo do Estado, a máquina do governo do Estado, a máquina da Prefeitura de Aracaju e a máquina do governo federal. Seria fácil para nós nos filiarmos a uma dessas máquinas e eleger Valadares deputado federal, e eu me elegia senador tranquilo. Sim. E o povo? O que é que ia dizer de nós? Por isso que nós estamos nessa luta diferente. Não é terceira via que nós estamos abrindo isso aí. Estamos abrindo uma primeira via. Com coragem, com determinação, com a segurança de que nós vamos apresentar um bom projeto para a Sergipe. Para isso, a nossa Fundação João Mangabeira está estudando com Valadares Filho todas as saídas possíveis e imagináveis para a contenção da crise que se abateu sobre o Estado e as alternativas melhores para construir um futuro em benefício dos sergipanos. Há pessoas que pensam que nós somos sonhadores. Sim. Eu sou senador da República. Valadares Filho é deputado federal. Eu não defini ainda se devo ser candidato ou não ao Senado, porque a nossa Constituição é diferente. Lá, nos outros lados, no lado do governo do Estado, a prioridade é eleger Jacques, senador da República. No outro lado, a prioridade é eleger André Moura, senador da República. Não é eleger Eduardo Amorim, não, governador? Não, está no segundo plano, desde o início. Agora, possivelmente vai aparecer. Pode perguntar no interior se não é assim, ou na capital. Se a prioridade não é eleger o Demora senador. Então, o presidente Temer, com essa alteração que está fazendo através de PLs, não reúne nem a comissão de orçamento. Vai direto para o plenário do Congresso, com alterações carimbadas, modificações carimbadas no orçamento, direcionadas para parlamentares nos estados do Brasil, notadamente do Nordeste e Sergipe, para eleger a chamada bancada dos escudeiros de Temer. E é para eu concordar com isso. Dinheiro público à disposição de candidatos a deputado e senador. A granel, modificando o nosso orçamento, isso é um escândalo. Modificando o nosso orçamento, o orçamento que nós aprovamos no ano passado, no mês de abril, já sendo colocado esse orçamento na lata do lixo. Com o meu voto, não. O orçamento pode ser até alterado, quantas vezes o presidente quiser, mas não vai contar com o meu voto. Quer dizer, o presidente da República lança uma candidatura de presidência, candidato à reeleição. E agora já viu que não dá certo, porque as pesquisas apontam uma rejeição enorme em cada
e 10 brasileiros, pelo menos 7 rejeitam o seu governo, eu soube que ele não é mais candidato a presidente, mas quer montar uma bancada. E, portanto, usa o orçamento federal para prestigiar os seus candidatos. Quando eu falo isso, o senador Valadares está com ciúme, não é isso que dizem? O senador Valadares não quer benefício para Sergipe. Esmola grande, cego desconfia. Às vésperas da eleição, tanta bondade. Isso vai se acabar. Quando chegar o próximo governo, essas benesses não vão acontecer. Mesmo porque não é um parlamentar só que resolve. Não é um parlamentar só que resolve. O futuro presidente da República, a meu ver, vai sofrer um pranto de diabo amassou. Porque o centrão, aqueles partidos políticos do centro, conservadores, partido da bala, partido não sei de quê, partido que não tem ideologia nenhuma, esses partidos vão emparedar o próximo presidente da República. O centrão está empenhadíssimo, saiu essa semana na Folha de São Paulo, o empenho desse centrão para reeleger os seus deputados e senadores. Imagina, se agora nesse governo há um troca-troca, né? Até na resolução daquelas denúncias contra o presidente da República, houve um troca-troca explícito de votos de deputados para votar contra a denúncia do presidente da República. Então, em que país é este? Nós estamos mergulhados numa crise enorme e o sistema político se arma com o dinheiro da nação para construir um congresso que, ao invés de ser um congresso novo, é o mesmo congresso, pode mudar até os nomes, mas o objetivo é o mesmo, de dizer, presidente, ou dá ou desce. É assim que eles vão fazer. Presidente, ou dá ou desce. O futuro presidente vai ter que ter sangue no olho, de ser bem votado e querido pelo eleitorado. Eu não estou vendo perspectiva, lamentavelmente. Não estou vendo. Quem é o candidato querido para presidente da República? Não tem. Queria o Lula, mas Lula está preso. Para onde nós vamos? Porque o presidente não pode governar sem o Congresso. O Congresso quer, na realidade, apoia o presidente, mas tem que dar. Tem que abrir os cofres. Mais uma vez eu pergunto, para onde nós vamos? É isso aí, Gilmar. Olha, estou conversando com o senador Antônio Carlos Valadares. Valadares, me permite, eu tenho outra pergunta para fazer a você. São 8 horas mais 4 minutos, 8h04 da manhã, na Mix FM. Valadares, alguém me disse, e não foi envolvido com a militância política de forma direta, ou seja, não está afiliado a partido político, mas um profissional liberal me disse o seguinte, que o PSB, através do senador Valadares, mais propriamente, o senador Valadares, já teria se comprometido com o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, Henri Clay, de que ele, Henri Clay, seria candidato ao Senado com o apoio do PSB, e que Valadares entende que essa próxima eleição de outubro será a disputa de idades do novo com o desgastado e que por isso Valadares Filho é o nome preferencial e não o seu, Valadares, para disputar a eleição para o governo. Das duas situações,
que eu acabei de mencionar para você, as duas são verdadeiras, são equivocadas? Ótima pergunta, Gilmar. Você me deu a oportunidade de, mais uma vez, repetir o que eu tenho dito. Neste momento, nós estamos empenhados em formar chapa majoritária. No momento, nosso empenho se volta para o fortalecimento da pré-candidatura, apoiada pelo partido, apoiada pelos militantes, do deputado federal Valadares Filho ao governo do Estado. Essa é a nossa prioridade. Agora, conversações políticas, nós temos. Pensam que nós estamos isolados. Espalham que nós não temos dinheiro. Não temos mesmo, não. Mas temos um grande patrimônio, que se chama ficha limpa. Então, nesta eleição, o que vai prevalecer, a meu ver, por incrível que pareça, não é a idade, é o currículo do candidato. É saber se um candidato tem projeto, é saber se o candidato tem vida limpa. O povo quer saber da folha corrida do candidato. Essa questão de idade é importante, sem dúvida alguma. Tanto que, se eu não tivesse na idade que estou e com a experiência que tenho, é possível que eu fosse candidato ao governo. Mas eu preferi não ser candidato ao governo. Nós buscamos no PSB um nome. Não que os outros não tenham valor. Mas Valadares Filho já havia sido candidato 2 vezes a prefeito de Aracaju. Se saiu muito bem nos debates, estudou Aracaju e agora está estudando Sergipe. Como sempre estudou, deputado federal. 3 vezes eleito. Eu não vejo nada de negativo nisso aí. Acho positivo. Sim. De que o pai não queira ser candidato a governador e aceita que o filho seja. Mas família Valadares, muito bem. Ele foi eleito deputado federal 3 vezes e eu fui eleito senador 3 vezes. Eu impedi a eleição de Valadares Filho. Valadares Filho impediu a minha eleição. Pelo contrário, um ajudou o outro. E o povo verifica que, embora sejamos Valadares, mas cada um tem o seu perfil, tem o seu jeito de trabalhar. E em função dessa diversidade de personalidade, o povo escolheu 3 vezes Valadares Filho deputado federal e a mim 3 vezes senador. E agora nós estamos numa verdadeira guerra. Vamos enfrentar uma eleição. Estou dizendo novamente, não sei se ainda sou candidato, apesar de que o que eu recebo de mensagens e de protesto quando eu digo isso é impressionante. Valadares, não diga isso. Não, mas aí é melhor a gente centrar nossas atenções no governo. Não vamos fazer como eles, que estão centrando as atenções na eleição dos senadores. Então, meu amigo Gilmar, estamos sim conversando com o nosso amigo presidente da OAB, Henrique Clay, filho de um grande amigo meu, General Tará. É um homem preparadíssimo, jovem, atuante,
fazendo uma gestão pela segunda vez, ou terceira vez, na OAB, que o credencia aqui. Ter a confiança do povo de Sergipe. Qualquer função que ele venha pleitear. Ele está no PPL. Exato. Que é um dos partidos que apoia a pré-candidatura de Valadares Filho. Lá na frente, vamos fechar a chapa com o governador, com o vice-governador, com os 2 senadores. Mas, no momento, ainda não fechamos, porque não quisemos. Muita coisa vai correr debaixo da ponte, muita água vai correr debaixo da ponte. E é preciso que a gente tenha paciência, contemplar o horizonte com calma e tranquilidade. Porque as águas só correm para o mar. É só ter paciência, que as águas secam. E, de grão em grão, a galinha enche o bico. Mas você conversou com o Henrique Clay sobre a possibilidade dele, integrando a chapa majoritária comandada por Valadares Filho. Na verdade, Valadares Filho está conversando com muita gente. Eu, quando sou convidado, participo. E eu fui convidado por Henrique Clay para um café da manhã na casa dele. Com a esposa dele e tal. E com o presidente do partido, que é o Dr. Cláudio. Que é um grande médico sergipano, presidente do partido. Tivemos um café da manhã. E, na realidade, o jovem Henrique Clay, ele quer ingressar na política. Eu acho ótimo que novos valores sejam aceitos pelo nosso sistema político. A nível nacional, não deu certo a candidatura do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Ele saiu, quer ser candidato. Mas nós fomos muitas vezes, eu e Henrique Clay, falar com Carlos Brito, para ele se filiar ao PSB. Se ele tivesse se filiado ao PSB, o Carlos Brito, hoje era nosso candidato a presidente da República. Porque Joaquim Francisco ia desistir, como desistiu, e ele seria o plano B. Com aquela capacidade intelectual que ele tem, o jeito de conversar, de debater, figura simpática, homem conhecido no Brasil inteiro, foi presidente do Supremo. Seria um ótimo candidato a presidente da República. E eu fui lá com o Henrique Clay, falar com o Carlos Brito, 2 vezes. Carlos Aires Brito, né? É assim que ele é conhecido. Exato. No Brasil. E ele ficou de pensar, pensou, e na última hora disse que não ia ingressar no PSB. Que pena, não é? Que pena. Quer dizer, é assim que a gente age, pensando no melhor para o Brasil, para o Sergipe, para renovar, melhorar as coisas ruins que estão acontecendo, que se tornem boas. Eu quero lhe agradecer, meu amigo. Certo, mas a pergunta final, por favor. Mas em algum momento você conversou com o Henrique Clay sobre a possibilidade dele ser o candidato apoiado pelo PSB ao Senado? Bom, aí quem pode, nesse momento, falar sobre candidaturas não sou eu. Valadares Filho está viajando, como você sabe, né? Mas quando ele chegar, você pode conversar com o Valadares Filho e com o próprio Henrique Clay. Eu não estou coordenando a campanha. Eu estou ajudando, é diferente, naquilo que eu posso. As articulações, etc. Mas a condução desse processo deve ser feita pelo pré-candidato a governador, que é Valadares Filho. Eu não vou anunciar o nome de ninguém.
neste momento, a não ser o nome de Valadares Filho, que já está posto, e todo o Sergipe tem conhecimento de que o PSB quer uma candidatura própria ao governo do Estado. E esse enfrentamento, tenho certeza, vai dar bom resultado. Tá ok. Quando é que... querer, sim. Pela vontade do povo de Sergipe. Permita-me então uma pergunta final. Agora sim. Quando é que o PSB vai anunciar publicamente, como instituição, a pré-candidatura de Valadares Filho ao governo? Tem a Copa do Mundo, não tem, meu amigo? Mas não era abril? Não seria em abril? Não, depois de março. Diga. Ainda estamos depois de março, então. Estamos. Agora, o outro lado é que disse que ia colocar em janeiro, fevereiro, em março, aí finalmente o mês de maio vai ter. Mas nós não temos pressa. Vamos construir esse novo projeto de forma tranquila, ouvindo a muita gente que não tinha sido ouvida antes. Inclusive o PSB Nacional, Gilmar. Olha aqui uma novidade para você. Em primeira mão. Pois não. Em primeira mão. Ontem eu estive com o presidente do PSB, que é o Carlos Queira, meu amigo. Ele reuniu a bancada dos senadores. E ele me disse o seguinte, que pelas consultas que ele tem feito, já que nós não temos um candidato próprio à presidência da República, o PSD pode preferir o Ciro Gomes, que é do PDT, a presidência da República. Mas ele está fazendo consultas, né? Da minha parte, não tem problema. Eu gosto muito de Ciro, da coragem, do preparo. E vamos conversar. Na saída, encontrei, sabe quem? Carlos Luque, presidente do PDT. Pois não. Ia conversar justamente com o presidente do partido, nosso partido, sobre a possibilidade do PSB vir apoiar Ciro. Então, estamos conversando. E vamos ver o que vai dar. Sinaliza para apoio de Fábio Henrique? Não, aí nós não falamos sobre política local, porque nós somos no plano nacional, não é? Logicamente que se o PDT de Sergipe vier compor com o Valadares Filho, será bem recebido, sem dúvida, porque estaremos no mesmo palanque para a presidência da República. Se isso vier se concretizar, ainda estamos na fase das conversações. Como os senadores têm conhecimento disso, os deputados federais, não é? Eu estou passando assim em primeira mão, viu? E eu lhe agradeço. Em consideração, amigo. Eu lhe agradeço. Eu já fiz tantas perguntas para dizer que é a última, agora eu lhe garanto que é a última. A decisão do PSB, de alguma forma, passará pelo anúncio que será feito amanhã, confirmando do deputado André Moura e do ex-deputado Heleno Silva, candidatos ou pré-candidatos ao Senado, e Eduardo Amorim ao governo, influenciará isso na decisão do PSB? Olha, o PSB já tomou seu rumo, né? Está na estrada, numa estrada completamente diferente, um caminho diferente. Então, qualquer que seja a solução adotada por André Moura e Amorim, não toca o PSB. Então, o problema é deles. Eles escolham os candidatos deles, nós vamos escolher os nossos. E vamos partir para a luta. Tudo bem, então. Valadares, pois não. Nenhuma interferência, nem nossa, em relação a eles, tenho certeza, não é? O PSB não interfere nos destinos dessa coligação, nem essa coligação de André Moura vai interferir no destino das nossas ações políticas. Bom dia, Gilmar, muito obrigado. De 0 a 10, qual é a possibilidade de Valadares Filho recuar e não ser candidato a governador? 0.
Ou seja, resposta melhor que essa, zero. está definido que realmente será candidato a governador. Não há mais o que discutir sobre isso, meu irmão. Valadares Filho está disposto. É uma sugestão dele mesmo. Queria ser candidato, não queria mais ser deputado. O que é que eu vou fazer? Vou impedir que o PSD tenha um candidato próprio? Eu adorei, eu gostei. Que ele tivesse essa disposição. Então, ele está embalado, animado, agindo com firmeza, com aquela tranquilidade que lhe é peculiar, trabalhando nos bastidores para formar uma boa aliança. Seria uma frustração enorme de muita gente que quer algo diferente no Estado do Sergipe. Valadares Filho recuar era melhor de sair da política. É melhor a gente ir para casa. Mas o povo precisa de nós. Nós não vamos para casa, não. Vamos deixar muita gente nervosa até as eleições. Fiquem certos que nós não vamos recuar um milímetro. Estamos dispostos a empreender um novo caminho. Abrir uma nova luz nesse túnel difícil que é a política do Sergipe. Um abraço, meu amigo. Um abraço, muito obrigado, Valadares. Então tá aí, hein? A declaração primeira do senador Antônio Carlos Valadares, de que, palavras dele, a possibilidade de Valadares Filho deixar de ser candidato a governador, segundo o senador, é zero. Ele também confirma conversas com Henrique Ley. E aqui eu adianto, nas conversas com Henrique Ley, discutiu-se a possibilidade do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sergipe, informação é minha, responsabilidade minha, ele, Henrique Ley, de ser o candidato ao Senado com apoio do PSB e Valadares não disputando a eleição para senador. Quem está afirmando sou eu. Aliás, eu vou repetir, quem está afirmando sou eu.